Sul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h26, bom dia. E a gente vai começar agora o bloco da entrevista do dia. Hoje, na Sexta das Profissões. Hoje, uma profissão muito bacana, muito diferente para a maioria das pessoas aqui da nossa região, né? Hoje, a gente vai conversar então com um dublador, o Carlos Falati, ele que está aqui nos nossos estúdios e veio contar um pouquinho mais sobre essa profissão tão bacana de dublador. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre dublagem, que é sempre muito bom. Primeiro, para a gente começar a nossa entrevista aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que esse mundo, então, da dublagem entrou na sua vida. Bom, na verdade, a dublagem veio como consequência, porque eu sou ator, não existe a profissão dublador, existe a profissão ator, e aí você pode ser ator em dublagem, ator em TV, ator em fotonovela, em rádio. Eu comecei no rádio, no tempo das radionovelas. Eu tinha de 6 para 7 anos, comecei a fazer novela, e depois da novela de rádio fui para televisão. E em 82 eu fiz vestibular de artes cênicas no Teatro Guaíra e fiquei até os anos 90. Aí nos anos 90 fui para São Paulo para fazer uma novela na Globo, que eu fui convidado, e aí eu comecei a dublar. Eu entrei no estúdio de dublagem. Como eu fazia muitas vozes por causa das novelas de rádio, eu até escrevi novela para a Radiodifusora do X um tempo, logo no começo. Então, e como eu fazia muita novela de rádio, eu pensei, vou começar a dublar para ver. Mas eu não queria ser dublador, eu fui para fazer novela de televisão. E aí entrei no universo da dublagem e não parei nunca mais. É uma coisa deliciosa, porque trabalhar a voz é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então foi algo meio despretensioso, né? Que acabou se encontrando ali com o teu desejo, então, de trabalhar como ator, e acabou, então, se apaixonando por esse universo também da dublagem, né? Exatamente. Foi meio que por acaso, assim, eu não pretendia. Até porque quando eu estava no início da carreira, eu fiz, antes da dublagem, fazia televisão, fazia teatro, ser dublador era considerado decadência, era um ator em fim de carreira e que ia ser dublador. Ah, é? É porque a dublagem só teve o glamour com o aparecimento das redes sociais, que aí todo mundo quer ser dublador agora, mas na época era considerado uma profissão assim, tipo, o ator que não deu certo não ia é fazer bom dublagem. Pra TV, vai fazer dublagem, mais ou menos isso. Não deu certo no teatro, na TV, vai fazer dublagem. Era assim que era considerado nos anos 80, 90. E daí, até eu fiz uma minissérie na Globo com a Regina Duarte, que era chamado Retratos de Mulher, que tinha um personagem que era uma atriz em decadência, que falava, tá dublando novela mexicana. Porque na época dublar novela mexicana era o fim de carreira, porque a gente melhora 90% na dublagem, a novela. Porque eles não estou falando mal, não é nenhuma falta de ética, mas eles têm um sistema diferente do nosso, eles não decoram o texto. Então eles ouvem o ponto no ouvido e aí o ator faz aquelas viradas bruscas de câmera. Então, como ele não sabe, não tem uma criação de personagem como a gente faz, porque a gente vai fazer uma novela, você tem todo um feedback. Trabalha antes o texto, para ver como que é a emoção, como é que vai falar, para não dar aquelas viradas bruscas de câmera. Então já tem todo um padrão de novelas. A vilã já é, por que você está fazendo isso? Você não pode fazer isso. Já é um tom artificial, fica muito feio. Porque isso é um resquício da novela de rádio antiga. A novela de rádio tinha esse tom, porque você só tinha o recurso da voz, entendeu? Então você tinha que dar um trabalhar ênfase. Muito, né? Por exemplo, eu falo normal, não faz isso, não passa emoção. Se você fizer, não faz isso, tem um peso maior a palavra, claro. A frase. Nossa, e como dá ênfase certa ali, muda muito, né? Eu falei primeiro, só que me corrigir também, gente. Primeiro, lembrando que a nossa entrevista, ela também está sendo transmitida em forma de live, né? Então, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, lá no nosso Facebook do portal. Corre lá e acompanha também ao vivo. Pode mandar sua pergunta lá e também aqui no 98804-2851. Vou me corrigir, porque eu conversei. Então, o Carlos, sim, a mãe dele, a família dele, mora aqui em Antônio Olinto, mas ele não é natural de Antônio Olinto, ele é natural de Araucária, né? De Araucária. Eu nasci numa região agrícola chamada Palmital, município de Araucária. E eu sempre morei lá desde criança. Agora que eu tô ficando aqui um pouco em Antônio Olinto, minha mãe não tá bem, tô cuidando um pouco dela. E revisando com meus irmãos, que também cuidam dela direitinho.
Então bem. é isso. É porque eu falei que ele era natural daqui, mas então só corrigindo isso. Há quanto tempo então você já está atuando como dublador? Como dublador eu comecei em 91. 91. Faz 32 anos, 32 anos. Aqui a gente tem uma pergunta que chegou do Jorge. Bom dia. O que é preciso para fazer uma boa dublagem? Acho esse mundo incrível. Um abraço. Obrigado. Jorge é daqui da região, será? Olha, vou até mandar Bom, ali. Jorge, primeiro você tem que ser um bom ator, porque a profissão de dublador você tem que ser um ator profissional. Para você ser um ator profissional, você tem que fazer um curso profissionalizante, que geralmente é 3 anos, que é o curso reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Ou então faz uma faculdade de teatro, que é uma especialização maior. No meu caso, eu fiz uma faculdade de teatro, que era no Teatro Guaíra, que depois virou a Universidade Católica. Então, agora parece que é da Universidade da FEMP, né, Faculdade de Música, não sei, porque já faz 32 anos que saí de Curitiba. Mas então, assim, você tem que ter uma leitura muito ágil, porque você chega no estúdio e você nunca sabe que personagem que você vai dublar. Você vê na hora. O diretor passa, você vai fazer o João, por exemplo. Aí você marca as pausas, primeiro você vê como é que o João fala. Acompanha no texto, marcando pausa com a caneta. Agora, pela pandemia, a gente não tem mais texto, é numa tela mesmo. Mas você tem que marcar as pausas, a respiração. Aí na segunda vez você ensaia colocando a sua voz e na terceira vez você grava. Então geralmente assim, é um processo muito rápido e você tem que ter uma leitura muito precisa. Você botou o olho, tem que ler. E daí nessa leitura você tem que ter a interpretação, você tem que dar a intenção certa. Apesar de que o filme, o desenho já vem pronto, você só vai copiar a emoção do ator, você não pode dar nem a mais nem a menos. Você tem que fazer exatamente o que o ator está fazendo, do filme que você está dublando. Mas você tem que ter uma brasilidade, porque a dublagem, por isso chama-se versão brasileira, tem uma identidade nossa, nacional, uma identidade brasileira da língua portuguesa. Tem piadas que, por exemplo, que funcionam em inglês, mas para português não quer dizer nada, é uma coisa boba. Vai ficar sem sentido, né? Tanto é que tem esses seriados que passam por aí que tem riso para poder reforçar a piada, porque senão não passa batido para a gente. Então, assim, para ser uma boa dublagem também tem que ser natural. O telespectador tem que assistir o filme e achar, nossa, mas nem parece que está sendo dublado. Diferente da novela mexicana, por causa da interpretação da novela mexicana. Então já é aquela coisa que você não pode fazer isso, espere, volte aqui. Eu tô tendo um chá de novela mexicana com a minha mãe e como eu sou diretor de dublagem, fico, meu Deus, é uma coisa que eu não quero fazer, né? Eu já fiz muita novela mexicana, mas é muito artificial a interpretação. Então por isso que, por exemplo, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui escolhido pelo próprio Spielberg para dublar o Jurassic Park, o filme, o primeiro que saiu. Eu faço a voz do garotinho Tim. Então, o próprio, às vezes, os diretores escolhem a voz dos atores para condizer com o personagem que está sendo dublado. Então, a boa dublagem é quando fica natural, sem vícios, e a interpretação precisa, que você olha, nossa, que coisa linda, bacana. Porque tem as dublagens que você vai ver que a voz não combina, a interpretação... Parece que tá forçado, né? Forçado, fica muito artificial. E daí isso não é legal. Bacana. Tem uma idade mínima, então, para começar a ser dublador ou não? Não, desde criança. Na verdade, assim, quando eu comecei a dublar, a criança não dublava. Eram as mulheres que faziam a voz de garotinho e eu que fazia. Depois eu vou contar um episódio sobre isso. E depois, nos anos 2000, 98, 99 até 2000, começou a entrar muita criança na dublagem. Mas daí o juiz da Vara da Infância e da Juventude proibiu crianças de dublar. Porque, na verdade, tinha muitos pais que se aproveitavam da carreira das crianças, porque dublar ganha mãe. É uma das, digamos, profissões, uma das variantes da profissão que melhor paga. A gente ganha melhor como dublador do que com ator de teatro, do que um ator de televisão. Porque a gente trabalha por hora e, dependendo do teu rendimento, você dublar 10, 15 horas por dia, você fatura uma grana bacana, fatura mais que um ator de TV. Que está começando. Então, por isso que exige um certo cuidado, né? Agora parece que está liberado. As crianças a partir de 14, 15 anos, 16 anos, já adolescente, pode dublar. Mas criança, nos estúdios que eu trabalho em São Paulo, criança por enquanto não dubla ainda.
Olha só que bacana que chegou uma pergunta aqui pra gente. Bom dia, sou o Renan, de União da Vitória. Existe alguma técnica específica para lidar com os sotaques regionais? Um abraço para a equipe do SAMU de União da Vitória e também de São Mateus do Sul. Estão todo mundo acompanhando a gente. Ai, que legal. Muito obrigado pela pergunta. Sim, existe. Eu sou paranaense. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu sotaque era bem mais forte. Agora eu tô meio paranaense porque eu tô ficando mais tempo aqui, então a gente começa a pegar o leite quente. Você tá vindo? Eu brinquei com ele que eu também tenho sotaque. A gente não percebe isso, né? A gente não percebe. Daí eu falei, mas eu também falo muito paranaense. Mas quando a gente sai para fora e fica um tempo fora do Paraná, você percebe como é forte o nosso sotaque. Fica bem marcado. Então, assim, para perder o sotaque, o ator tem que ter uma linguagem neutra. Em termos, porque o sotaque do Rio é aceito. A maioria dos atores do Rio, por exemplo, novela da Record, novela de época, Moisés e tudo mais, as atrizes falando Moisés, você não pode fazer, não combina. Nossa, entendeu? É estranho, né? É contra a história, porque você não está sendo fiel, porque a novela pretende ser uma coisa fiel, é uma coisa naturalista, mas não é tão fiel assim. Então, para mudar o sotaque, é só ouvir mesmo e tentar eliminar. Porque a gente que está na região, a gente acha que não tem sotaque, mas quando a gente sai, que a gente vê que tem. Quando eu comecei a dublar, tinha uma diretora de dublagem que virou para mim e falou assim: você tem que mudar esse teu sotaque, tá entendendo? Daí eu falei, tô entendendo. Eu peguei uma inimiga para sempre. Não, depois a gente ficou muito amigos, mas eu tô entendendo. Então as pessoas não percebem. Exato. E eu acho uma bobagem isso, porque o Brasil é tão rico culturalmente, toda a região do país tem o seu valor, sua história. E eu acho bobagem você ficar rotulando pelo sotaque. Eu acho tão legal quando a diversidade, por exemplo, o sotaque nordestino, o sotaque gaúcho, o sotaque catarinense, é rico. A nossa cultura brasileira é uma cultura rica. Então, não devia ter isso. Muito bem, a gente tem mais perguntas aqui chegando. Qual a maior dificuldade que você encontrou no início da carreira? Na verdade, eu não encontrei muita dificuldade, porque como eu fazia muita novela de rádio, já fazia novela de TV e teatro, eu já era um ator pronto. Então, para mim foi tranquilo. Tanto é que na época não tinha curso de dublagem. Agora, para você ser dublador, além de você ser um ator, você tem que fazer um curso de dublagem, curso técnico. Então, na minha época era só estágio. A gente fazia um estágio no estúdio e depois de um mês assistindo, você fazia um teste, passava no teste e começava a dublar. E eu fiz o teste 3 dias, fiquei lá e fiz o teste e passei. Então, é por aí. Muito bem, o que você também, a gente sabe que a gente tem coisas que a gente gosta na profissão e coisas que a gente não gosta, né? Eu queria saber agora, primeiro, o que você mais gosta na profissão de dublador? Eu gosto de dublar, eu gosto de fazer, eu gosto de tudo na profissão. Eu gosto tanto de dirigir, porque é legal você passar para o ator que está iniciando, eu trabalho com atores veteranos e iniciantes também, como diretor. E é muito bacana trabalhar com esse universo. Eu gosto muito. O que eu não gosto de dublar reality show, porque é uma coisa horrorosa. Porque não são atores, são pessoas reais falando, e eles falam muito em cima. Porque eu tava lá, daí de repente eu tava isso é horrível de fazer. Mas assim, no geral, eu gosto de toda a profissão. Eu gosto de ser ator, eu nasci para isso. Eu não saberia fazer outra coisa a não ser ator, porque eu sou formado em letras e artes cênicas, tenho 3 faculdades. E comecei dei aula na Universidade Federal de São Paulo como professor de teoria da comunicação para jornalismo, mas o meu forte é atuar. Eu gosto, e todos os setores, eu passei pela ópera, pelo rádio, por tudo, fotonovela, toda a técnica, cinema. Estou fazendo um filme do Walter Lopes agora chamado Vox, já estou na minha 3ª cena gravando, são vários dias de gravações, é o 2º filme dele que eu faço, e é por aí. Tem uma vasta experiência, né? Tem, E depois de tantos anos já, então, como dublador... Eu estreiei em 67, desde 1967 eu não parei nunca. Eu nunca tive um sábado e domingo que eu não estivesse trabalhando. Olha que bacana. E qual que foi o personagem, então, que mais te marcou todos esses anos e o porquê que ele te marcou tanto? Então, são 2 personagens que marcaram muito, que eu tenho fãs no Brasil inteiro, no mundo, onde passa a linha da dublagem brasileira, que é o Skitter do desenho Dog Funny, que ele tem um bordão assim: "Ei, Dog!" Eles falavam assim. E o Paul dos Anos Incríveis, que é um seriado maravilhoso,
que marcou uma época também. Que ele tinha uma voz assim, ele tinha uma voz meio de garoto bobo, que eu sempre fiz, pelo meu timbre de voz, eu sempre faço o amiguinho, o amiguinho mais, o amiguinho bonzinho da turma. Acabei fazendo um vilão, 2 vilões esses tempos atrás, mas eu me identifico mais com um bonzinho. Então o Paul, ele tinha assim: ei, Kevin, vamos lá, a Winnie está esperando por a gente. É um timbre meio parecido com o meu mesmo. E eu comecei a dublar o Paul desde criança, ele era criancinha, bem garotinho, e eles foram crescendo e viraram adolescentes, e eu fiquei fazendo a série toda, acho que são 114 episódios, coisa assim. Te marcou bastante também. Marcou muito. Olha só, bom dia, sou a Dulce. Eu queria saber o que mais mudou da época das rádios novela para agora com essas novas tecnologias. Então a radionovela era uma técnica antiga de interpretação, mas ainda continua o jeito de falar. A tecnologia, é uma pena que a novela de rádio saiu do ar um pouco. Algumas emissoras ainda têm. A Rádio Nacional, porque ano passado fez 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1922. Então, a Rádio Nacional lançou uma série de novelas. Eu tenho vários projetos de novelas e tem várias emissoras em São Paulo que ainda fazem, mas ainda porque o custo de fazer uma novela é meio alto, porque tem todo um elenco, tem toda uma coisa assim, e as pessoas migraram para a televisão. É uma pena, porque a novela de rádio é como se você estivesse lendo um livro, porque a imaginação, você desenvolve a imaginação através da voz e dos efeitos sonoros. Até a gente conversou antes de entrar no ar que quando eu entrei no curso de teatro, eu trabalhava numa emissora concorrente de uma outra que tinha uma novela, e tinha uma moça que fazia uma novela e eu adorava a voz dela. E aí no curso de teatro eu escutei aquela voz vindo pelo corredor. Aí quando eu olhei, eu falei: mas eu conheço essa voz. Ela falou: eu sou Ana Maria da Rádio Universo. Eu falei: nossa, eu não acreditava, porque ela era baixinha, sem preconceito nenhum, pelo amor de Deus, óculos de fundo de garrafa, e eu imaginava uma moça alta, morena, sensual, e não tinha nada a ver. Se imaginava outra pessoa, Outra né? pessoa. É como aconteceu comigo aqui. Eu cheguei na rádio, eu falei: nossa, eu imaginava diferente, você mesmo. Ai, não falei não. Entreguei aí veio um tiozinho velho. Eu falei: garanto que se imaginava outra pessoa. Eu falei: não imaginava. Galã, de olho verde. Na verdade eu tenho olho verde, tenho 1,95 m. Ai, olha só, aqui chegou mais uma pergunta aqui. Vocês falaram que ele dublou o Bob. Pede para ele fazer a voz dele para eu recordar. Marcou a minha infância. Um abraço, a Lia lá de Triunfo. Oh, que legal, Lia, obrigado. Eu fiz o Bob na segunda temporada, porque tem 2 atores que fazem o Bob. O ator oficial do Bob é o Sérgio Rufino. Só que ele teve um problema de voz numa temporada e ele não tinha quem dublasse. Como ele era da Alamo, eu comecei a dublar na Alamo, que era a empresa maior de São Paulo. E aí eu me escalaram para fazer o Bob e eu fiquei desesperado, porque existe um código de ética, a gente não pode pegar o boneco do outro. Boneco pode ser tanto desenho quanto humano. O ator que faz chama-se boneco. Aí eu liguei pro Sérgio Rufino e falei: Sérgio, e aí? Ele falou: não, pode fazer, tranquilo, que não tem problema. Aí eu dublei. Só que foi engraçado, que quando troca a voz do dublador, os fãs não aceitam muito. E o Bob passava no SBT. Quando a minha voz foi pro SBT, teve uma reação meio estranha. Aí ficou a minha versão, ficou na Fox Kids, e ele voltou a dublar tudo que eu tinha dublado por SBT de novo. Então o Bob tinha um bordão que era assim: tio Ted, não, sou eu, Bob Generic, não, Bob Generic. Olha que legal. Pra mim, eu falei, até conversei com o Carlos antes e falei assim: eu também, quando ele me mandou alguns personagens, eu falei assim: você tem que fazer o do Bob, porque me marcou também. Era um desenho que eu assistia muito e realmente faz a gente relembrar a infância também, né? Eu acho que isso que é o bacana também da dublagem. Muitas pessoas provavelmente chegam pra você e pedem pra você fazer algumas vozes, né? Sim, e a frase que eu mais ouço é: você marcou a minha infância. Aí eu fico imaginando assim, porque eu olho pra cara barbado, 30 anos, falei: meu, tô velho, se eu marquei infância. Se bem que tem uns furos também. Encontrei uma senhora um tempo atrás, e ela era bem mais velha do que eu. E ela vira assim: nossa, eu adoro teu trabalho, você marcou minha infância. Aí eu dei aquele sorriso amarelo. Falei: mas quantos anos a senhora tem? Eu tinha no mínimo 10 anos menos que ela. Mas faz parte também. Faz parte, eu adoro. Mas eu tive cenas muito curiosas, assim, de ser reconhecido na rua em São Paulo, no metrô.
em supermercado, em farmácia, comprando numa perfumaria. E daí o pessoal quer tirar foto, se emociona. Eu acho muito legal, porque isso é o reconhecimento do trabalho da gente. Porque como a gente trabalha no microfone escondido no estúdio o dia todo, ninguém sabe qual é o nosso rosto, até tinha uma revista chamada A Cara da Voz, porque ninguém sabe quem é a cara do dublador. Então é bacana esse reconhecimento. Com a rede social, a gente difunde bastante o nosso trabalho. Tem bastante. A gente também está recebendo aqui mensagem no WhatsApp. O pessoal, puxa ali um pouquinho mais para cima, Elias. A pessoa, essa mensagem mesmo que está aberta. Aí. Sou de Malé, parabéns ao dublador por ser o nosso orgulho da região e também de todo o Paraná. Além dele ser ator e diversas outras formas, né? Você faz dublagem, é ator, diretor, enfim, parabéns. Mandou ali um monte de palminhas, colocou ainda. Acredito que na radionovela falam do jeito como ele explicou para prender a atenção também do ouvinte, né? Sim, naquela época você tem que realmente tentar dar toda a ênfase que as pessoas verem na imagem, na TV, na radionovela, era diferente, né? É diferente, porque a radionovela é assim, por exemplo, gancho significa, vai entrar em intervalo comercial, então você não pode dizer, ei, espere, volta aqui, espere, volta aqui, tá, entra o comercial. Então é muito engraçado. Mas a radionovela é uma coisa muito legal, e a dublagem veio da radionovela. Os primeiros dubladores foram radioatores da Rádio São Paulo, que era uma rádio que tinha novela de meia hora durante o dia todo. Tinha mais de 10 novelas no ar durante o dia. Então, foi a empresa que mais fazia. Daí no Paraná, onde eu fiz parte da Rádio Clube, da Rádio Colombo, tinha também novela praticamente o dia todo na parte da manhã. Dia todo na parte da manhã, é doido. Na parte da manhã era de meia hora, os horários. E era chique você ser ator da novela das 10:30 da manhã. Era como se fosse novela das 9 da Globo. Que era o horário nobre. Horário nobre. Bacana. E como que é feita a escolha de vozes? Então, geralmente a gente escolhe o ator para dublagem com o timbre do personagem, se assemelha ao máximo possível. Principalmente desenho. Desenho a gente aproxima o máximo que pode do original. E o filme também. A voz a gente escolhe dependendo do timbre do ator que está fazendo o filme para ser dublado. E a novela é a mesma coisa também. É sempre com timbre adequado com o ator. Tem um banco de vozes, mas geralmente a maioria dos dubladores são muito conhecidos, então você já escala direto. Tanto é que tem pouco rodízio, porque eu comecei a escalar uma época e dá um desespero, porque você não lembra dos atores. Tem tanto ator jovem, diferente, querendo começar, que é ator bons, que a gente acaba não lembrando, acaba colocando sempre as mesmas vozes. E isso é ruim. É bacana ter essa mudança. E é engraçado porque, assim, a gente tava conversando, Elias, não sei se fiquei feliz ou fiquei triste. Porque ele tava falando que como as escolhas são de timbres, né? Daí a gente tava comentando qual era o meu timbre, e ele falou que de boazinha não é o meu timbre, não, viu? Não. Eu sou mais do timbre porque a sua voz é imponente, sua voz ela é bacana, tem uma voz de médio soprano, de contralto. É uma voz grave, mais pra vilã, para personagem mais forte, com personalidade. Viu só? Enfim, vamos lá. Olha só, mais perguntas chegando aqui. Tem uma pessoa que mandou o seguinte: se não me engano, ele fez também algo do desenho Dragon Ball. Já fez algo nesse sentido? Fiz. Qual que você fez? Dragon Ball Z, eu fiz o Ted Snap, né? Um Pokémon. Eu fiz várias pontinhas em Dragon Ball. Não tenho personagem fixo, não. No Pokémon que eu faço o Ted Snap. Acho que é Todd Snap, que é o fotógrafo. E Power Ranger eu faço um vilão, que era o Kripox. Ei, você não pode fazer isso comigo, volta aqui, vou quebrar todo mundo. Olha que legal. Assim. E também eu fiz o Kitamura do Yogohu, que ele era uma coisa. Ei, vocês não têm que me desobedecer, eu sou mais forte que todo mundo. E era por aí. Aí imagina você ficar o dia todo no estúdio gritando assim, você tem que ter uma técnica doida. Eu ia perguntar exatamente isso. Você faz algum trabalho também para manter a voz, para não ficar rouco, para não perder a voz também, porque força bastante, né? Força bastante, mas a gente tem que ter. Por isso que o trabalho do ator é um trabalho de ator, porque o ator tem que ter técnica vocal. Tem curso durante o curso de teatro que a gente faz 4 anos de técnica vocal. Daí você trabalha o diafragma, que é a respiração embaixo, na barriga, vamos colocar assim. Não é bem na barriga, mas para quem não é difícil demonstrar pelo rádio, mas a respiração
inferior, lá para baixo, que daí você dá o apoio, que em canto lírico, como eu fiz canto lírico, chama-se apoio. Você segura o diafragma e manda ver, porque senão, por exemplo, eu dublo os personagens mais loucos, tudo que é mais esquisito eles me dão para fazer, pelo meu timbre de voz mesmo. Então, não, volta aqui, espere. Então, se não tiver o diafragma trabalhado, dança na metade da hora. Força muito, né? Bacana. Eu também queria saber, infelizmente o nosso tempo já é curto, já até passou do nosso horário, mas a conversa tá tão boa que eu vou fazer ainda essa pergunta aqui. Eu queria saber se você pode contar pra gente uma história, né, que te marcou em todos esses anos de dublagem. O Carlos estava me contando, Elias, algo muito bacana também, de uma pessoa que era na parte da radionovela, né, que se identificou com o personagem. Você pode contar pra gente um pouquinho? Então, na verdade, quando eu trabalhava na Estúdio Arte e Gravações, que mandava novela para 360 emissoras de rádio do Brasil. E eu fazia desde a mocinha, fazia a velha, e um cara de Manaus se apaixonou pela mocinha da novela. Só que não dava para contar que era um rapaz que estava fazendo a mocinha, porque era uma coisa doida. Aí eu mantive um romance de 6 anos, de 6 meses por carta. Aí falou, nossa, você me desculpa, mas eu sou noiva, vou casar, e nunca mais. O cara desapareceu. Mas eu vou fazer uma palhinha bem rapidinho que a Brenda Bianchini, ela faz assim: Marcelo, o que significa isso? O que faz essa mulher no nosso quarto? E assim por diante. Eu vou fazer um trechinho bem rapidinho, claro, só pra você ver como que era a radionovela. Então era assim: creme de beleza Fixbel elimina cravos, manchas e rugas. Creme de beleza Fixbel, o creme da mulher moderna. Querida amiga, para os dias difíceis de cada mês, tome o Regulador Xavier. Regulador Xavier, o remédio da mulher. E ouçam agora as partes finais do capítulo de hoje de Os Desencontros do Destino. No capítulo anterior, o empresário Luiz Alberto Torres de Miranda chega em sua casa e vai conversar com sua esposa. Silvia Regina, eu preciso conversar com você sobre... Mas o que é isso? Não está vendo? São as minhas malas. As suas o quê? As minhas malas. Eu vou embora. Você não pode fazer isso. Será que eu tenho que te bater para fazer voltar a razão? Bate. É só isso mesmo que você sabe fazer, então bate. Toma. Desgraçado. É por isso que eu vou embora. Você não pode fazer isso. Volta aqui. Volta aqui. E assim vai, e continua a novela. Nossa, que bacana, muito show. Aí tinha Preta Velha, tinha criança, mas daí é muito longo, já passou o horário. Tranquilo, a gente tem que trazer mais o Carlos aqui para contar mais sobre essas dublagens, porque rende realmente o assunto. E o pessoal tá mandando aqui também na nossa live, muito legal, a Neucita tá lá acompanhando, falou parabéns, eu até vontade também de ouvir, voltar a ouvir, né, as radionovelas, porque geralmente... Opa, vamos fazer radionovela. Também. Cultura Sul FM, estou à disposição. Já temos uma vilã aí. Já posso ser a vilã. Fechou, eu topo. Bacana. Eu queria então que você, infelizmente, nosso tempo já acabou, mas pode fazer suas considerações finais, fica à vontade. Quiser mandar um abraço para alguém, fazer algum agradecimento, fica à vontade. Eu tenho muitos fãs pelo Brasil que estão acompanhando, com certeza, Diogo Arimateia, que sempre me acompanha, lá de Fortaleza, e tantas outras pessoas queridas pelo Brasil que acompanham meu trabalho. Eu agradeço muito pelo carinho que eu recebo pelas redes sociais, e convite, e obrigado à Cultura Sul FM pelo convite, a Veridiana e o Elias e a equipe, a dona Élica, que me convidou também. Muito obrigado, e eu estou à disposição. Vamos fazer a novela aí. Então tá bom, vamos colocar em andamento aqui o nosso projeto da novela, né, Carlos? Agora 8h54, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Muito bem, Veridiane. Para falar a verdade, vamos encerrar o programa, né? Vamos, estouramos o nosso tempo, que não dá tempo de mais nada, né?